Muito bem, pessoal. Saudações para vocês de novo. Vamos continuar aqui com esse nosso assunto dos protistas, ou se você preferir, o reino dos protistas. Tá? Na aula anterior, parte um, nós vimos os protozoários. Agora nós vamos ver as algas. Então, de novo, como eu tinha dito, esse reino dos protistas ele é artificial, porque considerando aqui um ancestral comum, ele não pega todos os descendentes, tá? Ele pega só alguns dos descendentes. Certo? É uma categoria artificial, mas é uma categoria que serve para a gente enquadrar esse monte de organismos aí, os protozoários e algas, que não se encaixam bem nem no reino das plantas, nem no dos fungos e nem no dos animais. Então, como eu estou dizendo, hoje nós vamos ver as algas, que, de novo, tá? São eucariontes, protistas são eucariontes. As algas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares. Então, compara aí com os protozoários. Protozoários, você pode admitir que eram todos unicelulares. Algas não, algas podem ser as duas coisas. As algas multicelulares, perdão, ou pluricelulares, elas têm então um corpo. Esse corpo tem um nome, tá? Talo. Meu Deus do céu, a caneta está me sabotando. Talo. Então, por exemplo, aqui na figura tem algas aqui, por exemplo, essa daqui que é unicelular, mas tem um monte aqui que são pluricelulares, tem esse corpo chamado de talo. O talo ainda não tem órgãos diferenciados, tecidos diferenciados e tudo mais. Tem alguma divisão de trabalho entre as células e tal, mas já é um corpo. Então agora os organismos têm um corpo, antes não tinham. Tá? Bom, as algas também são todas autótrofas fotossintéticas, pode considerar assim, tá? Já os protozoários, vocês viram que são todos heterótrofos. Por que são todos autótrofos fotossintéticos? As algas são descendentes de organismos ancestrais, protistas ancestrais, que fagocitaram uma cianobactéria. Cianobactérias são procariontes que fazem fotossíntese. Então fagocitou aqui, ó, mas não digeriu. Aí hoje em dia essa cianobactéria é o cloroplasto. Tá? Então, quem fagocitou inicialmente deu origem a algas vermelhas e algas verdes. Aí depois aqui, ó, você está vendo, a alga verde foi fagocitada por outros protistas, a alga vermelha é a mesma coisa, que são eventos de endossimbiose secundária. E, enfim, assim foram sendo gerados outros grupos de algas, outros protistas, melhor dizendo. Tá? Porque aqui, por exemplo, tem os apicomplexos, que são protozoários, não são classificados como algas, porque eles perderam a capacidade fotossintética. Mas enfim, as algas descendem dessa linhagem aí que fagocitou essa cianobactéria, que hoje em dia são os cloroplastos. As algas, elas têm vida livre, ou seja, elas não parasitam ninguém e são de maioria aquática. Pode até viver em ambiente úmido, por exemplo, assim, fazer simbiose com fungo, que é o caso dos líquens, ou ambientes muito úmidos. Mas, de maneira geral, maioria aquática, água doce ou salgada. Bom, as algas elas podem ter reprodução sexuada ou assexuada. Na verdade, para todos os grupos de organismos que nós vamos ver, a gente pode dizer que tem reprodução sexuada ou assexuada. Tá? Então, assim, o brabo mesmo é ver as modalidades. Ainda bem que hoje em dia não se cobra muito isso. Mas, de qualquer forma, exemplo de reprodução assexuada nas algas. A divisão binária, que está aqui. A divisão binária é o padrão para organismos unicelulares, né? Uma célula se divide em duas, já vimos isso várias vezes, inclusive. E aqui, embaixo, tá o exemplo de fragmentação do talo. Esse triângulo verde aqui era para ser um talo, tá? A ideia era representar um talinho aqui. Então, às vezes, desgruda um pedaço dele. Poderia ser, por exemplo, porque um peixe chegou aqui para comer e aí mordeu lá, saiu um pedaço. Esse pedaço ele vai cair em algum lugar e vai dar origem a um novo organismo. Tá? Então, é um tipo de reprodução assexuada. Agora, dentre as modalidades de reprodução sexuada, aí tem uma que essa aqui você vai ter que aprender agora, que é a alternância de gerações. Deixa eu botar escrito aqui em algum lugar. Deixa eu achar aqui no espaço, beleza. Chama também de metagênese. Alternância de gerações. Podia ter deixado escrito antes, né? Mas enfim. Metagênese e alternância de gerações. O que significa isso? Alternam-se os organismos da mesma espécie. Então vai ter uma geração que é haploide, que fica alternando com a geração que é diploide.
e assim sucessivamente. Então vamos começar aqui, ó, desse esporófito. O termo aqui é fito, que é planta, mas lembre-se que alga não é planta, tá? Então o exemplo que a gente usa para explicar essa alternância de gerações em algas é dessa alga aqui chamada uva, ou alface do mar, tá? Uva. Ixi, meu Deus, o cursor sumiu. Venha, cursor, apareça aqui. Uva. Então, vamos começar aqui do esporófito. Esporófito, traduzindo, é a planta que produz esporos. Então, por meiose ou divisão reducional, tá? Esse esporófito vai produzir esporos. Aqui, no caso, ele está chamando de zoósporos. Os esporos são haploides, o esporófito, como você pode ver aqui em cima, é diploide, 2N. Né? Esses zoósporos vão germinar e vão se desenvolver. Eita, toda hora eu estou perdendo o cursor. E vão se desenvolver em gametófitos. Então, as gerações que se alternam são as gerações de esporófitos e de gametófitos. Agora, o gametófito é o seguinte: é a alga adulta haploide, N, enquanto o esporófito é a alga adulta diploide, 2N. Tá certo? Os gametófitos, eles têm estruturas chamadas de gametângios. O esporófito tem estruturas chamadas de esporângios. Esses esporângios é que produzem os esporos. Os gametófitos têm esporângios, ou esporângios, ó. Os gametófitos têm gametângios. Aí nesses gametângios ocorre a produção de gametas, por mitose, tá? Às vezes você pensa assim, ah não, mas para produzir gameta tem que ser meiose. No caso dos animais, certo? Mas nem sempre é assim. Então aqui se produzem gametas femininos, ó, símbolozinho de feminino, e gametas masculinos. Esses gametas vão nadar um ao outro, vão se encontrar e vão se unir na fertilização, aqui ele está chamando de fecundação, para formar um zigoto diploide, tá certo? Que vai se desenvolver em um esporófito. Então fica se alternando essa geração esporofítica com gametofítica e assim por diante. Isso aqui, esse ciclo de vida, que envolve essa reprodução sexuada, decore, aprenda, tá? Porque para as plantas nós vamos rever isso aqui 4 vezes, tá? Cada vez mais complexo. Bom, continuando aqui com nossas benditas algas. Estávamos falando de reprodução, agora vamos mudar um pouco o assunto. Algas podem fazer parte do plâncton, do nécton e do bentos. Que diabo é isso? Aliás, perdão, alunos. Que coisa será essa? Posso falar essas coisas não, porque é botar religião na aula de ciências, né? Falar em diabo. Então, plâncton, opa, aí eu vou falar de novo. Que coisa é essa? Plâncton são organismos pequenininhos, tá certo? Pode até ter flagelo para se locomover. Só que eles não conseguem se locomover de maneira a vencer as correntes de água. Tipo assim, eles não conseguem nadar livremente lá em um corpo de água. Num rio, no mar, alguma coisa assim. A corrente de água arrasta eles. Então, o plâncton a gente divide em 2 tipos. Fitoplâncton, que são os autótrofos, basicamente algas. Cianobactérias também. Mas são os autótrofos fotossintéticos, basicamente. E zooplâncton, que são os heterótrofos. Que aí são protozoários, microcrustáceos, essas coisas todas aqui. Tá? Aqui até ele botou microcrustáceos e tal, protozoários, algas, enfim. No nécton tem N de nadar. Tá? Então são aqueles que conseguem nadar ativamente e vencem as correntes de água. Conseguem nadar e se deslocar. Tá? Mesmo contra a corrente de água. E bentons é o que está no bottom, no fundo, tá? Cadê o cursor, meu pai? Vai. Ixi, tá aqui. Então, bentos são os que vivem lá no bottom, no fundo. Você vê aqui na figura que tem alguinhas, ó. Tem alga. Quem mais vive no fundo? Caranguejo, siri, essas ostras aqui. Eu não entendi por que apareceu essa estrela aqui. É para o Mario nadar aqui e pegar, só pode ser. Mas enfim, a estrela do mar. Sou retardado mesmo. Enfim, nécton, plâncton e bentos. As algas, tá? Agora de importância, muito do que se cobra é importância. Inclusive, gente, a gente gosta mais de ver bicho grande, fofinho, né, que dá para abraçar e tudo. Mas para os ecossistemas, esses organismos que a gente não vê tanta graça, protistas, fungos, eles têm mais relevância, tá? Tem mais relevância. Então, assim, de importância ecológica das algas. Então, as algas, como elas são autótrofas fotossintéticas, elas são produtores nos ecossistemas.
tá? Produzem substâncias orgânicas que servem de alimento para elas e para quem vai consumir aqui na cadeia alimentar, né? Então na figurinha tá aqui, ó, sou meu pai. Fitoplâncton, que são basicamente algas, né? Que por fotossíntese vão produzir substâncias orgânicas. Deixa eu botar aqui. Substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas servem de alimento tanto para elas quanto para quem as consome aqui na cadeia alimentar. Então, assim, protozoários podem ingerir essas algas, aí eles vão ser ingeridos por outros animais, peixe pequeno, mas poderia ser também baleia grande, come, né? Plâncton. Peixes pequenos são comidos por peixes maiores e que são comidos por até aves e por aí vai. Certo? Então, eles produzem substâncias orgânicas que vão fazer parte dos organismos aí da cadeia alimentar todinha. Outra coisa, mais ou menos 90% da fotossíntese que é realizada no planeta é realizada pelas algas. Então, a maior parte do oxigênio que é liberado aí vem das algas, tá? O que contribui para manter esses níveis aí de oxigênio atmosférico, por volta de 21% hoje em dia. Já foi mais no passado, né? Bom, outra coisa. As algas podem gerar aquilo que a gente chama de florescimentos, que basicamente são a eutrofização e as marés vermelhas, que é um processo que parece que começa legal, mas termina muito mal, com morte de organismos aquáticos. Você veja que essa água está infestada, impregnada de algas verdes. Parece até um slime, né? Essa água aqui. Parece um slime aqui. Então vamos lá. Eutrofização, que é um negócio meio complicado de entender, porque ele é meio contraintuitivo, tá? Então, eutrofização é um processo que começa da seguinte maneira. No começo, vou achar aqui o cursor, meu pai do céu. Então, no começo, há uma entrada muito grande de nutrientes, tá, no ambiente. Isso aí pode vir de esgoto, escoamento de atividade agrícola, certas atividades industriais. Então, no número 1, aqui, toda hora eu perco esse cursor, cara, que loucura. Eu tenho que mandar ele para o cantinho para mais ou menos ver ele de novo. Então, no começo, tá, ocorre esse escoamento e vão muitos compostos com nitrogênio e fósforo. Poderia até botar sulfatos também, mas primordialmente nitrogênio e fósforo. Esses compostos, eles vão promover, número 2 aqui, ó, a multiplicação excessiva das algas, que é muito nutriente para elas. Então, assim, essas algas elas vão se multiplicar tanto, 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 que elas vão formar tipo isso aqui, uma mancha na superfície da água. Essa mancha de algas ela é tão grande que às vezes ela impede até a passagem da luz do sol lá para as algas do fundo, essas algas bentônicas aqui. Então, essas aqui já estão prejudicadas, porque não vão conseguir nem fazer fotossíntese. Tá? Então, assim, até que no começo parece que é legal, porque essas algas se multiplicam, liberam muito oxigênio e tudo mais. Só tem um probleminha. É tanta multiplicação de alga, é tão grande essa multiplicação, que o que acontece? Quanto mais algas, mais restos de algas. Está aqui, ó, deixa eu botar aqui. Restos. É alga morta, é pedaço de água caindo, que vai lá para o fundo. No caso aqui um lago, poderia ser o mar também. Vai lá para o fundo. O que acontece? É tanto resto de alga que isso aí vai fazer com que ocorra agora a multiplicação dos decompositores aeróbicos. Tá? Então, são organismos, são bactérias diversas e tudo mais, que consomem oxigênio na respiração celular dele. Essa multiplicação deles é tão intensa, aqui que está o detalhe principal da eutrofização, que ela consome muito mais oxigênio do que essas algas aí vão produzir. Inclusive, pensa no seguinte, de noite, na escuridão, a alga não vai liberar oxigênio porque não vai fazer fotossíntese. Então vai ter fase clara, fase fotoquímica da fotossíntese. Mas está todo mundo respirando, então o oxigênio está sendo consumido. Então, assim, o consumo de oxigênio é tão grande que isso aí vai acabar que vai gerar zonas hipóxicas. O que é isso? São regiões lá da água, você imagina quase tudo isso aqui da figura, tá? Que tem tão pouco oxigênio dissolvido que não é o suficiente para manter a vida dos organismos aeróbicos. Então isso aí causa a morte de peixes e de um monte de outros organismos aquáticos. Então o que começa parecendo que é uma coisa boa, termina muito mal. Certo? Dá uma olhada boa nessa figura e nesse resuminho que eu botei aí, tá? De eutrofização, porque esse assunto é bem importante. Opa, 4. Bem importante, ele é meio complicado de entender. Agora só, maré vermelha
Assim, você até poderia imaginar a maré vermelha como sendo um tipo de eutrofização, mas é tipo assim, para quem está lá vivendo na água, é uma eutrofização no nível hard. Eutrofização bem difícil de aguentar. Eutrofização modo hard. Por que isso aqui? O começo é parecido, né? Aumenta muito a entrada de nutrientes no ambiente. Mesma coisa, esgoto, atividade agrícola, essas coisas todas aí. Tá? Então tá botando aqui. Eu vou explicar aqui a causa mais comum, tá, da maré vermelha. Então, aumento de nutrientes. Mas esses outros fatores que a figura botou, luz solar e água mais quente e tal, também poderia ocasionar. Mas eu vou botar o mais comum, a explicação mais padrão. Tá? Então aumenta muito a quantidade de nutrientes. Mesma coisa. E isso vai promover a multiplicação excessiva das algas. Só que no caso da maré vermelha, as algas que são as principais envolvidas são essas aqui, as dinoflageladas. Essas dinoflageladas, inclusive, não são as algas vermelhas, tá? Essas dinoflageladas, elas produzem toxinas. Então, assim, se você vai aumentar muito os números dessas algas dinoflageladas, elas vão produzir muitas toxinas e vão liberar na água, certo? E esse monte de toxinas na água vão matar os peixes e outros organismos antes mesmo de ocorrer esse negócio aqui de cair a concentração do oxigênio da água. Tá certo? Então esse aqui é o detalhe da maré vermelha. Esse excesso de nutrientes promove a multiplicação dessas algas aí dinoflageladas que produzem toxinas. Bom, inclusive, assim, apesar do fenômeno estar acontecendo lá na água, é comum aqui no Brasil, os relatos, de pessoa que está, sei lá, correndo lá na beira da praia, sentir irritação de pele, irritação nos olhos e tudo mais. Se uma pessoa fosse comer, opa, um monte de peixe morto na praia, vou comer, vai estar ingerindo um monte dessas toxinas aí. Pode ter uns problemas gastrointestinais sérios, tá? Inclusive respiratórios também. Certo? Então, a diferença da maré vermelha para a eutrofização padrão é essa. Essas algas aí produzem toxinas. Então, além de acontecer tudo aquilo lá de cair a concentração de oxigênio, geração de zonas hipóxicas, o aumento da concentração das toxinas já mata logo quem tem que matar muito antes disso acontecer. Pois bem, ainda sobre a importância ecológica das algas, as algas podem formar associações simbióticas. Simbiose, gente, é um mutualismo mais íntimo, tá? Geralmente os organismos que vivem de maneira simbiótica, se você separa os dois, eles têm muita dificuldade para viver um separado do outro. A ideia aqui é unir forças. Tá? Então, muitos desses organismos simbióticos eles conseguem ser pioneiros nas sucessões ecológicas. Eles é que conseguem chegar e colonizar um determinado ambiente primeiro. Certo? Pioneiros. Pois bem, então, de exemplos, tem os líquens, que você vê aí para tudo quanto é canto, nos troncos das árvores, tá? Tá aqui um líquen, você vê vários tipos de líquens por aí, que é uma associação entre algas e fungos. Tá? A ideia é, o fungo propiciaria para algum ambiente úmido, propiciaria alguns nutrientes, tá? Porque o fungo atua como decompositor, então libera compostos simples para as algas, e as algas são autótrofas, produzem substâncias orgânicas que servem de alimento para o fungo e para elas. Né? E essas zooxantelas e zooclorelas, que normalmente são associações de algas com corais, tá? Só muda o tipo de alga. Porque nas zooxantelas normalmente são algas dinoflageladas e zooclorelas são normalmente verdes. E assim, normalmente é com coral, os exemplos que a gente vê mais comumente. Só que pode fazer associações com outros tipos de organismos, protozoários, enfim. Tá? Então aqui tem uma zooclorela, uma hidra, tá? Com algas vivendo nela. A hidra é um quinidário também, que nem coral. E aqui um coral mesmo, tá? Que é com zooxantela. Ainda, sobre importância agora mais no âmbito econômico, várias algas são usadas na alimentação humana. Né? Aí já a gente vê exemplos numa tabelinha que eu botei lá para frente. Tem essas algas aqui, as diatomáceas. A diatomácea parece uma caixinha. A célula fica dentro de uma caixinha com a tampinha de dióxido de silício. Aí, na medida que essas algas vão morrendo, esse dióxido de silício forma depósitos, pode ser usado para a fabricação de algumas coisas. Tá? E muitas algas têm, além da celulose na parede celular, tem algumas substâncias de interesse industrial. O agar mesmo é muito usado, tá? Para fazer géis. Então, assim, classificação é um negócio que não precisa se importar muito mais hoje em dia, graças a Deus, porque é muita coisa. Tá? Então, tem vários filos ou divisões de algas aqui.
Clorófita, que são as algas verdes, são os prováveis ancestrais das plantas e das algas verdes atuais também. Tem espécies comestíveis, comestíveis é boa, viu? Comestíveis. Comestíveis. Nossa, tô viajando. Forma associação com fungo, né, os líquens, e também associações com corais ou clorelas. Feófita, que são as algas pardas, são algas grandes, normalmente multicelulares. Tem os maiores talos multicelulares. Então tem espécies comestíveis, esse tal de kombu. Na parede celular tem essa tal de algina. Essa algina aí é usada para dar consistência de alguns alimentos. Tá? E também funciona como emulsificante. O que é um emulsificante? É um negócio que mantém estável uma mistura de compostos que não são solúveis um no outro. Tá? Tipo maionese, essas coisas aí. Bom, rodófitas são as algas vermelhas, mas não são as da maré vermelha, tá? Tem espécies comestíveis, esse nori aqui, que é o do sushi. Na parede celular tem esse agar aí, que é usado na produção de géis diversos, muito usado em laboratório, inclusive. Tem essa outra aqui, que é carragenina, que também é estabilizante de emulsões, tá? Então é usado para um monte de coisa aí na indústria. Bacilariófitas são as diatomáceas, são essas aí, que são as caixinhas, tá? Tem essa carapaça de dióxido de silício. Crisófitas, algas douradas, não tem particularmente nada de relevante para a gente ver. Euglenófita, às vezes aparece classificado até como protozoário, são as algas que não têm parede celular, tá? E são unicelulares, mas faz fotossíntese e tudo mais. Dinoflageladas, né? Dinófitas, são essas aí que a gente viu agora, da maré vermelha, formam essas associações também, que são as zooxantelas. E carófitas, essas algas aí, elas também não têm nada de especial para destacar. Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.